Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal da Liberdade, muito prazer, meu nome é Wilson. Então nós vamos tratar nesse vídeo sobre a questão da estátua de Daniel. Pois bem, é sabido de todos nós, ok, que lemos a Bíblia, que amamos a palavra de Deus, e muitos que frequentaram aí, frequentam os templos religiosos, já teriam ouvido então falar dessa estátua ali de Nabucodonosor, ou estátua de Daniel, beleza? Então, Nabucodonosor, o rei, ele teve ali um sonho, uma grande estátua, e Daniel, então, ali oferece a interpretação dela, tá certo? E o que nós precisamos entender sobre essa estátua é se ela ainda está de pé ou se ela já caiu, se ela já foi esmiuçada. Nós que defendemos a escatologia consumada, tá? Já está tudo feito, todas as coisas, então, cumpridas, nós cremos, acreditamos, que essa estátua, então, ela já caiu. Ela já foi esmiuçada há cerca de 2000 anos atrás. Mas, no entanto, muitos que estão chegando a este canal, não é? Esse Testemunho de Jeová, estudante da Bíblia, pessoas que saíram, pessoas que pediram para sair, etc. e tal, estão, então, passando a ter contato com essas novas informações, tá? Que não são novas, ela já tem aí cerca de 2000 anos, mas eu digo que são novas no sentido que estão sendo reveladas, tá? De alguns anos para cá, tá certo? Não sei precisar quantos anos, mas possivelmente aí, quem sabe cerca de 100 anos, essas coisas então estão sendo reveladas gradativamente, beleza? E como eu sempre digo, é chocante, tá? A princípio realmente estarrece, mas é natural, né? Nós temos muitos traumas na vida, mas esse é um dos traumas muito gostosos, porque ele é muito libertador. A princípio ficamos realmente apreensivos, porque são muitas coisas que são desmontadas, muitas crenças, então, que são destruídas, e, como eu já disse, mas o mais importante é a paz que isso nos traz, tá? A libertação, etc. e tal. É óbvio, eu sempre bato nessa tecla e vou continuar batendo quantas vezes for necessário, que muitas informações ainda serão trazidas aqui neste canal, para que, então, o quebra-cabeça ele vai, então, ficando cada vez mais claro, à medida que essas peças, então, vão aparecendo e vão se encaixando, beleza? Então eu sempre conto com a paciência de vocês, ok? Porque eu também fico muito ansioso. Se possível fosse, eu faria vídeo a cada 1 hora para poder passar essas informações o mais rápido possível para que eu pudesse, então, partir para outras etapas e tal, e assim por diante, porque ainda nós temos muitas coisas para falar. Eu quero fazer vídeos, então, contando o que agora nós devemos fazer, não é? Já dei umas pinceladas em alguns vídeos atrás, que nós devemos reinar em vida, tomar posse, tá? Mas isso é coisa que vai acontecendo gradativamente, à medida que nós vamos tendo a consciência, tá? Da nossa posição em relação ao mundo espiritual, da nossa posição em relação a Deus e tudo mais. Então essas coisas vão se destravando e a gente vai ficando, meu Deus, quer dizer que realmente, de fato, eu sou mais do que vencedor, não é? Todas as coisas realmente eu posso naquilo que me fortalece, porque essas frases de efeitos, elas passam a não ter muitos efeitos por conta das tradições, daquilo que nos freia, daquilo que nos breca, daquelas coisas que nos enchem de dúvida, temores. E, mas será? E se eu tiver me apostatando? E se eu tiver com heresias? E se eu tiver... Então, é tantas coisas que o mundo religioso coloca na nossa cabeça, que isso faz com que nós fiquemos travados, né? Que nós não avancemos. E aí, quanto mais nós ficamos parados, travados, com o freio de mão puxado e tudo mais, mais o tempo vai passando e nós não vamos tomando posse, né? Nós vamos, como eu já disse, aí vivendo uma vida de migalhas e etc e tal, né? Então eu quero, né, depois com o tempo fazer vídeos contando aí, falando, vamos fazer, vamos acontecer, nós somos... Aí eu vou contar experiências que têm acontecido comigo, depois que eu passei a conhecer essas verdades, tá? Maravilhosas verdades, porque para mim são absolutas, porque eu passei a minha vida toda procurando por isso, sem saber que na verdade que eu estava procurando por isso, eu estava procurando uma lógica nas coisas, tá? Procurando realmente de fato uma verdade. Cheguei ao ponto de tanto estudar e de frequentar e etc e tal, de ler, de pensar assim, não, as coisas são relativas, não existe uma verdade absoluta, cada um que viva com a sua verdade, eu também tenho que aceitar isso para doer menos e tudo mais. Mas quando eu menos espero,
Tá? A Bíblia, mesmo Jesus falou isso, né? Aquele que bate, abrir-se-vos-á, aquele que pede, dar-se-vos-á, e etc e tal. Então, Deus é maravilhoso. Deus, ele recompensa nossas lutas. Quando eu pensei que, bom, eu vou me conformar como a maioria das pessoas se conformam, tá? Para viver o meu restante da minha vida com paz e tranquilidade, enfim, sem ficar me perturbando, tentando achar as respostas. Deus vem, então, na sua imensa bondade, sabedoria, amor, etc., e me presenteia, então, com essas informações que eu estou passando para vocês. Beleza? Pois bem, Wilson, para de enrolar, vamos direto ao assunto. Bom, então vamos falar aí da estátua, beleza? Vamos lá. Então, Daniel começa a interpretar o sonho e Nabucodonosor então começa a narrar para ele que a estátua era da seguinte maneira, da seguinte forma. A cabeça da estátua, ela era formada de ouro. E quem que era o representante da cabeça de ouro? Nabucodonosor, aquele que teve o sonho. É digno de nota, tá? É um detalhe, talvez né, não muito interessante, mas para você talvez seja, que para mim foi. Nabucodonosor, ele sitiou Jerusalém, beleza? E ele saqueou a cidade, levou ali vários prisioneiros importantes da alta elite, como Daniel era um deles. E tanto é que Daniel, estando lá cativo, preso lá em Babilônia, acabou então sendo de grande valia para Nabucodonosor, que ele então por fim interpretou o sonho dele. E Nabucodonosor, ele então levou muitos utensílios de ouro lá de Jerusalém. Então é muito interessante essa questão aí, esse detalhe que a cabeça seja de ouro. Beleza? Um detalhe legal, não foi? Bom, aí nós temos então, eu fiz uma colinha aqui porque são muitas informações. Então a cabeça de ouro representando Nabucodonosor, beleza? Aí a estátua tinha peito aqui, tal, de prata, que aí eu também não sei por que prata, pode ser que seja logicamente um reinado inferior. E ela era então pela Pérsia, beleza? A Pérsia então ali pelo rei Ciro, através do rei Ciro, conquista a Babilônia, não é? E ali desapossa Nabucodonosor, então ela passa a ser então a segunda nação mundial daquela época, beleza? Isso de acordo com a estátua, ok? E aí nós vemos o quadril de bronze. O quadril de bronze representava a Grécia. Deixa eu ver só se eu pulei aqui, vamos lá de novo, tá? São algumas informações aqui meio complicadinho. Então vamos lá. Babilônia representando a cabeça de ouro, tem uma colinha ali. Aí nós temos o peito de prata representando a Pérsia, nós temos o quadril de bronze representando a Grécia, e nós temos as pernas de ferro representando Roma, e aí os pés representando a Roma, tá? Isso, beleza, Roma. Pois bem, então vamos lá. Vamos pensar no seguinte, essa estátua, tá? Ela então foi composta ali de 1, 2, 3... 4 nações, beleza? Ouro, prata, bronze, ferro e depois ferro com argila, beleza? Então vamos dizer 5, ok? Vamos lá então. O que acontece então? O que nós precisamos nos deter é a quantidade de tempo que cada reinado desse durou, tá? Vamos lá. Babilônia, o seu reinado durou cerca de 100 anos. Tá? A Pérsia durou cerca de 200 anos. Depois vocês podem pesquisar isso. A Grécia durou cerca de 400 anos. Roma, 500 anos. Beleza? Agora, veja bem. Os pés, que são mais frágeis, olha só. A cabeça de ouro, presta bem atenção no que eu vou te falar. A cabeça de ouro, ela durou ali cerca de 100 anos. Beleza? O ouro, representando o reinado babilônico, durou 100 anos. Mas quando a gente chega lá nos pés de ferro misturado com barro ou com argila, ela está durando aí cerca de mais de 2000 anos. Porque quando Daniel tem esse sonho, isso foi antes de Cristo. Eu estou me referindo 2000 anos depois de Cristo para cá. Certo? Então se vocês pesquisarem aí, quando Nabucodonosor teve esse sonho, até Cristo chegar, se passaram aí muitos séculos. Então, o mundo religioso, ele pega, então, os pés de barro misturado com ferro e estica aí muito mais do que 2000 anos à frente. Então, veja que não tem cabimento, não tem lógica alguma. Sendo que a cabeça que era de ouro durou aí cerca de 100 anos. Aí vem os outros que durou 200, a Pérsia, a Grécia 400, a Roma ali 400, e aí, melhor, 500,
E aí os pés de barro, tá, com argila, teve mais também essa questão de duração de uns 100 anos mais ou menos. Então veja, por que então o mundo religioso pega essa estátua, levanta ela, ressuscita ela, e é justamente a coisa mais frágil, que é o barro misturado com argila, aliás, o barro misturado com ferro, é a que tem a maior durabilidade, mais de 2000 anos. Não faz o menor sentido, certo? Bom, isso, mas então me apresente provas, ou nos apresente provas que essa estátua, então, ela já foi para o beleléu, ela já foi para o chão. Então vamos lá. Presta bem atenção. Eu vou ler uma parte aqui, o Mateus, capítulo 21, e veja só o 43, que diz assim, ó. Portanto, Jesus dizendo, Mateus 21, 43, até o 46, 45. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado, e será dado a uma nação que dê os seus frutos. E quem cair sobre esta pedra, beleza, cadê aqui? Será desperdiciado. Vamos lá de novo. E a quem cair sobre esta pedra, desperdar-se-á, e aquele sobre quem ela cair, ficará reduzido a pó. Olha só o ponto interessante. Os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam que falava deles. Falava deles. Eles entenderam. Olha, está falando de nós. Essas coisas aqui, como eu sempre estou batendo na tecla e vou continuar falando, repetindo isso quantas vezes precisar, não era para nós. Eles lá entenderam, isso aqui é para nós. Essa carta, essas informações que Jesus está passando aqui, não é para o povo lá 2000 anos à frente, é para nós. E tanto é que eles ficaram revoltados no versículo 46, diz assim, e pretendendo prendê-lo, recearam, ficaram com medo do povo, porquanto o tinham por profeta. Veja, eles entenderam, eles ficaram tão revoltados que eles queriam matar Jesus. E você viu ali que Jesus falou sobre essa pedra, a quem ela cair vai ser reduzida a nada. Essa pedra, então, ela cai sobre Jerusalém quando? No ano 70 da Era Comum. E esmiuçou a nação de Israel, tá? Principalmente Jerusalém ali, o símbolo maior da lei. Você viu também que falou que o reino dos céus vos será tirado? Por quê? Seria tirado porque seria implantado o outro em 70 Era Comum. Aquele reino seria retirado do caminho no ano 70 e seria implantada a nova Jerusalém celestial, o reino de Deus. Entendeu? Então, ali falou sobre pedra. E é digno de nota que Daniel, tá? O rei relatando o sonho ali para Daniel, o rei então teve uma visão de uma pedra sendo cortada sem mãos e atingindo os pés da estátua, que é feito de barro e de argila. E a estátua então desmoronou, caiu, morreu. Beleza? Então o que nós precisamos entender? Quem que era então? Pode ser que eu fiz alguma confusãozinha ali na questão dos reis, né, tal, mas a questão de quantidade de anos, realmente, eu pesquisei, cada uma teve essa duração, tá? Como repetindo 100, 200, 400, 500 anos. Mas só essa, então, de mais frágil, que está durando aí há mais de 2000 anos para frente. E pelo andar da carruagem, como o mundo religioso, a gente sabe que ele vai perdurar por muitos anos, salve alguns que estão acordando, então estão deixando então de sustentar, certo? O mundo religioso. Mas o que acontece é o seguinte, pelo mundo religioso, essa estátua vai continuar, ilusoriamente falando, viva ou ressuscitada de pé na cabeça das pessoas. Mas sendo que ela já caiu, porque a pedra que foi cortada sem mãos é o próprio Jesus Cristo que ele falou aqui, tá? Ai daquele que essa pedra cair sobre ela, ou seja, Jerusalém. Entendeu? E por que então os pés da estátua, ela era composta de barro e de ferro? Porque, eu vou colocar aí, quer ver? Dá uma lida aí para você ver nisso aqui, ó. Olha aí, observa aí. Olha a política de Roma. Roma, ela tinha uma política diferente dos outros governos, dos outros reis, tá? Da Babilônia, Grécia, etc e tal. A política dela era muito diferenciada, por isso que a tornou ela uma potência muito forte e como é que diz? Com armamentos muito poderosos, com um poderio militar tremendo, por conta disso aí, ó. Roma, ela se misturava com o povo. Ela fornecia pão e circo, tá certo? Gratuitamente. Então Roma, ela tinha
uma relação com o povo e também com seus conquistados de uma maneira que nenhuma outra nação fazia, tá? E isso então era muito propício, muito apropriado que Nabucodonosor então, no seu sonho, visse Jerusalém, Roma, ou os pés da estátua, sendo que o barro misturado com ferro, tá certo? Então algo forte, mas ao mesmo tempo frágil, ok? E aí então a pedra cortada sem mãos que saiu do monte da onde? Do monte da casa do Senhor. A Bíblia não retrata o monte celestial como monte santo, como monte de Sião e assim por diante. E de onde que Jesus vem? Do monte Sião. Tá certo? Então todas as coisas batem exatamente, perfeitamente, absolutamente perfeito. Tá certo? E aí então o que acontece? E já falei isso também, as profecias de Daniel, ela bate certinho, perfeitamente com a questão de Roma então ser destruída. Aliás, diga-se de passagem que Roma ela estava tão envolvida com Jerusalém, com a Judéia, tá certo? Que ela tinha até mesmo construções romanas dentro de Jerusalém, que era algo considerado terrível para os judeus, algo profano. Ou seja, Roma se misturando então com barro, que também nós podemos chegar à conclusão que esses barros aí, ou barro, argilas, eram os próprios judeus, porque a Bíblia, lá em Isaías, chama a nação de Israel de barro e o Deus Todo-Poderoso como oleiro. Então, um símbolo apropriado para os pés da estátua, sendo de ferro e barro. Roma, sendo ali retratada por uma nação forte de ferro, então se misturando com o barro, os judeus, e com os povos em gerais, com outras pessoas, os gentios também, tá certo? Principalmente as questões dos jogos, que fazia com que o povo tivesse muita diversão gratuita, tá certo? O chamado pão e circo. Então vejam, o mundo religioso, veja bem, uma coisa também que eu quero destacar aqui é o seguinte: o mundo religioso em geral, eles estão dormindo. Não é que eles têm consciência de que eles estão fazendo as coisas de caso pensado. Nós acreditamos e nós já entendemos que a estátua ela já caiu há mais de 2.000 anos atrás, na queda de Jerusalém. E só que é o seguinte, nós precisamos manter ela de pé para manter o povo sendo controlado, etc. e tal. Não é que eles fazem isso, né? Creio eu, tá? A minha visão, que não é que eles fazem isso de consciência, de caso pensado, porque eles mesmos estão dormidos, tá certo? O véu de Moisés permanece nos corações deles, tá certo? Nas suas mentes. E assim eles não conseguem enxergar que tudo já está feito, tudo já está consumado, tá certo? E é aquilo também que eu falo, né? Acreditar nessas coisas, passar a começar a acreditar nisso, acaba trazendo, de certa forma, tá, momentaneamente, um certo vazio, porque essas ilusões de ficar guardando um acontecimento, então, seja por meio da grande tribulação, seja por meio aí de uma terceira G, seja lá o que for, tá? Faz com que as pessoas, então, fiquem ali se alimentando disso, né? Tendo uma esperança, uma expectativa de que um dia vai acontecer uma coisa mundial, aonde Cristo vai vir, todo olho verá e vai introduzir ali um novo mundo, o reinado, e todas as bênçãos maravilhosas então chegarão aqui para nós. Tá certo? Então quando se consegue entender que está tudo consumado, parece que dá uma impressão de um vazio. E agora? Depois? Parece que acabou as coisas, mas não. Como eu já disse, eu vou falar aqui sobre a nova perspectiva de vida que surge, que toma o lugar dessas ilusões. Entendeu? Porque a vida não para por aqui. Como tem uma música que diz, o mundo não acaba aqui. Tá certo? Nós não podemos esquecer que a Nova Jerusalém já é uma realidade. E nós já podemos estar vivendo nela neste momento. A partir do momento que Jerusalém ela passa a ficar viva na nossa mente, que nós passamos a entender que as coisas de Deus eternas são espirituais, nós passamos a viver, a nos introduzir aos pouquinhos nessa cidade santa. E aí nossa vida vai passando a ter um outro significado, tá? Nós começamos a passar a ter realmente uma esperança sólida de ir morar no céu, tá certo? Ou que se não seja no céu, que alguns acreditam que vai morar aqui na terra para sempre, seja como for,
O importante é salientar o seguinte, que depois da nossa morte tem coisas muito maravilhosas ainda por vir. Tá certo? Então não pensa você, mas Jesus já veio, tudo já está consumado, a Bíblia, todas as profecias já se cumpriram, tá? Agora bateu, pelo amor de Deus, esse vazio vai ser preenchido com coisas sólidas, com alimento sólido, entendeu? Você, como eu já disse, você vai ter consciência que você já é um rei e só precisa tomar posse, um cordeiro para reinar junto com Cristo nesse mundo aqui, tá? Ser feliz, a conquistar as coisas, enfim, ensinar outras pessoas, trazer realmente conforto para a alma das pessoas que elas estão precisando urgentemente disso. Entendeu? São muitas coisas que eu poderia falar aqui, que também eu não consigo me lembrar. Minha mente não é um computador. Não é? Você vê, mesmo para explicar essas coisas aqui, já faz uma salada danada. Mas eu espero que tudo que eu falei aqui fique bem claro. Tá certo? Vamos dar uma resumida? Então Daniel tem ali, Nabucodonosor tem um sonho com uma grande estátua, representando cada parte do corpo por um tipo de metal, né? Cabeça ouro, peito prata, a barriguinha ali bronze, as pernas ali de ferro e os pezinhos ali de barro com argila, com ferro, beleza? Mas o que nós precisamos nos deter, tá? Prestar mais atenção nos pés, porque é dali que é a pedra cortada sem mãos bate e a estátua vem abaixo. E digno de nota que quando os pés da estátua é destruído, é implantado um novo reino. Entendeu? Então isso é claro, porque, como eu já disse, o reino, Jesus falou, esse reino vos será tirado. Que reino era esse? O reino das leis. O reino que era representado ali pela nação de Israel, tendo Jerusalém então como capital, como a representante da lei, que seria então tirada do caminho e seria então implantado o novo reino. Beleza? Eu espero que ficou claro. Se você não entendeu alguma coisa, escreve aí na área de comentário: Wilson, eu não entendi certa coisa. Eu tenho prazer de ir lá escrever: olha, desculpa aí, passou batido, né? Porque aqui é ao vivo, tal, eu fiz só essas colinhas aqui, beleza? Mas deixa eu ver se eu não estou esquecendo de nada e tal, beleza? Então é isso, tá? Muito obrigado, uma ótima noite, que você tenha aí uma ótima semana aí, beleza? Para todos nós.